Então, pessoal, vou comentar aqui com vocês uma bomba nuclear, eu diria, do ponto de vista dos preços no Brasil, que vão influenciar eventualmente a questão do IPCA, o Índice Oficial de Inflação, que é a defasagem no preço dos combustíveis aqui no Brasil. Já falei disso em vários temas porque é um problema grave, um problema sério, uma bola de neve que vai se acumulando e tende a se tornar uma tragédia em algum momento, porque a Petrobras precisa bancar essa conta, queimando caixa para manter os combustíveis baratos aqui no Brasil, e a essa altura do campeonato, por exemplo, a defasagem da gasolina já está em 19%, meu amigo. Olha que coisa absurda, né? E a gente vai ver aqui quanto que isso representa em valores, em dinheiro, porque percentual engana, mas quando você vê o valor por litro de gasolina e diesel, meu amigo, é uma coisa terrível, tenebrosa, né? E vamos conversar também sobre se há possibilidade dessa política aqui ser revertida pela Magda Chambriard. E eu já adianto para você que não, porque ela está fazendo certinho aquilo que o Lula mandou, está renovando o quadro de executivos da Petrobras para colocar mais gente alinhada com o governo Lula. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, essa defasagem já esteve pior, é claro, em abril estava ruim ainda, só que com a alta do dólar que nós vimos nos últimos dias, a situação voltou a se deteriorar, ainda que o barril não esteja nas suas máximas, né? E é importante lembrar que isso aqui está acumulando, ou seja, quanto mais dias, semanas e meses se passam dessa política desastrosa com uma defasagem do preço, pior fica o cenário para a Petrobras, né? Isso aqui é uma coisa, uma bola de neve, conforme eu falei. Essa política você sabe bem qual que é. Antes, durante os governos Michel Temer e Bolsonaro, a Petrobras ficou livre para praticar preços que fossem correspondentes, pelo menos, aos preços do exterior, preços competitivos. Então, quando o barril de petróleo subia, os preços aqui no Brasil subiam, de combustíveis especialmente. Quando o barril de petróleo caía lá fora, os preços também caíam aqui no Brasil. De sorte que havia uma grande flutuação no preço dos combustíveis para o consumidor final, inclusive. E aí o Lula não quis manter essa política porque para ele não é interessante, obviamente, do ponto de vista eleitoreiro, do ponto de vista político. Aí ele instituiu essa política fracassada do passado, né? Reinstituiu a política de governos petistas anteriores de segurar na canetada, na base da queima de caixa, o preço dos combustíveis em determinado patamar. O cara é tão ridículo, tão cretino, que ele voltou com impostos que haviam sido retirados no governo Bolsonaro, que essa é a forma certa de reduzir o preço dos combustíveis. Algo real, algo que aconteceu de fato. Mas aí o Lula preferiu voltar com os impostos e segurar na base da queima de caixa da Petrobras o preço dos combustíveis, né? Com aquela ideia, que obviamente não iria para frente jamais, de que quando o barril tivesse muito alto, a Petrobras cobriria essa diferença e o barril do petróleo tivesse um preço muito alto. A Petrobras cobriria essa diferença queimando caixa. E quando o barril do petróleo caísse, ficasse abaixo, a Petrobras manteria o preço mais alto para recompor o seu caixa com essa diferença. A ideia seria um equilíbrio. Isso por si só é uma idiotice, porque você não consegue garantir que o barril do petróleo vai ficar acima um tempo ali e abaixo o mesmo tempo, no mesmo valor. Não dá para você prever isso aí, se a recomposição vai ser total. Mas é óbvio que quando o barril do petróleo começou a cair, houve pressão por parte do Alexandre Silveira ou Padilha, que é da Minas e Energia, não lembro, para manter o preço do petróleo num patamar mais baixo, reduzir, aliás, o preço do petróleo, dos derivados, dos combustíveis. Então, essa política foi por água abaixo, inclusive foi um dos pontos de atrito do Jean Paul Prats com ele, né? Agora que o cara rodou, a Magda Chambriard entrou no lugar dele, a farra está completamente liberada. Mas quanto que isso aqui equivale em dinheiro, em valores, né? Vamos lá. Acho aqui que
reportagem do Globo não fala. Está com percentual na cara das pessoas, né? Mas não falam valores. Mas o pessoal da Abicom não deixa a peteca cair e olha só, né? Colocaram aqui, ó, para equiparar os preços, a Abicom calcula que a Petrobras poderia elevar a gasolina em 67 centavos e o diesel em 73 centavos. Pega o valor do litro da gasolina ou do diesel aí na sua região e soma com isso aqui para você imaginar o tamanho da pancada que isso aqui seria, né? Obviamente, o IPCA iria disparar em algum momento aí, né? Assim que isso aqui fosse repassado para os preços, mas não iria, o IPCA, o índice de inflação, não iria subir só por conta do preço dos combustíveis, mas também por conta dos fretes, que iriam ficar mais caros, por conta de um diesel 73 centavos mais caro por litro, e aí todos os preços iriam subir bastante. Ou seja, essa defasagem da gasolina está represando absurdamente a inflação no Brasil. Esse número que a gente vê, 3, alguma coisa, 4%, isso é mentiroso, isso é enganoso, porque está sendo feito às custas de queima de caixa da Petrobras. A Petrobras está gastando dinheiro para manter a gasolina 67 centavos mais barata e o diesel 73 centavos mais barato por litro. Até quando a Petrobras aguenta fazer isso, né? Se ela tiver que abrir o bico em algum momento, ou ela vai ter que se endividar para manter essa política aqui, ou ela vai ter que abrir o bico mesmo e liberar os preços de forma total. E aí, meu amigo, vai ser uma hecatombe no Brasil, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político e também social. Vai ser uma tragédia aí absurda, né? E a verdade é que a Magda Chambriard foi colocada lá para manter isso por mais tempo. É um fato inegável, além de, é claro, fazer aqueles investimentos que o Lula quer fazer, aquelas coisas inviáveis e tudo mais, né? E a Magda Chambriard entrou com essa missão e está cumprindo à risca. É o que nos indica que essa política não vai ser mudada e vai ser levada à exaustão ao extremo pela Petrobras. Porque olha só, a Magda Chambriard fez nos últimos dias, tá? Ela entrou tem pouco tempo no cargo, inclusive, mas tá fazendo uma troca absurda aí de executivos de cargos importantes dentro da Petrobras aí, né? Inclusive, os funcionários de carreira aí estão bastante preocupados com essa situação toda, né? Então, principalmente nomes ligados aqui à Federação Única dos Petroleiros e ligados ao PT também, né? Então, pelo menos 12 substituições foram feitas aí, além de trocas que haviam acontecido na semana passada, ou seja, é muita gente realmente que está rodando aí, né? Então, no setor aqui de exploração e produção, que tinha 8 gerentes, tem, né, 8 gerentes de forma geral, 5 foram retirados dos seus postos e um foi trocado, né? Só 2 continuaram onde estavam nessa mesma posição aí, né? Obviamente tem um fator aqui salarial, salários aqui são de R$80 mil, muita grana de fato, e eles lidam com um orçamento muito generoso para administrar aí e tudo mais, só que o principal ponto mesmo é a questão da participação aqui do Comitê de Decisões de Investimento junto com os diretores da Petrobras, ou seja, dominando isso aqui, o governo Lula domina completamente todos os investimentos que a Petrobras vai fazer naquele monte de setores ali que a gente sabe que não dão nada em lugar nenhum, né? Então, um dos que foram remanejados aqui é o Wagner Victer, né? Que, aliás, um dos que entraram, ele foi secretário de Energia durante os governos Antony e Rosinha Garotinho lá no Rio de Janeiro. Ele vai assumir o cargo de gerente executivo aqui do campo de Búzios, né, que é uma coisa muito importante. De fato, é o maior campo de petróleo em águas profundas do mundo, né? 560 mil barris de petróleo sendo produzidos por dia, e há um plano estratégico aqui para aumentar isso para 2 milhões de barris por dia. Imagina a grana que vai rolar para fazer essa ampliação aqui, né? E além dele, né, tem outro aqui que é o senhor Eduardo Costa Pinto, que é vinculado à Federação Única dos Petroleiros, né? No lugar deles estavam funcionários de carreira aí, né? Ah, mas esse Wagner Victer aqui também já foi funcionário da Petrobras, né? Mas ele está há pelo menos 24 anos afastado da empresa. Então,
realmente aí não é um cara que se possa dizer de carreira dentro da Petrobras. Gente técnica está sendo substituída por gente política, né? Esse senhor aqui, o Eduardo Pinto, inclusive, é um grande crítico do Fernando Haddad, um grande crítico da Operação Lava Jato. Imagina só, num cargo executivo dentro da Petrobras, um crítico da Lava Jato. Tem tudo para dar certo, né? E além disso aqui, não tá nessa reportagem aqui, ele criticou os dividendos extraordinários da Petrobras, inclusive aí, né? Mas além disso aqui, esse camarada participou de uma live com um defensor do Hamas. Esse é o nível do sujeito que está aqui na Petrobras. Ou seja, são indicações puramente políticas, não tem caráter técnico algum. Isso nos dá a plena certeza de que essa política desastrosa vai ser mantida por ainda mais tempo. No melhor dos cenários, a Petrobras vai perder bastante a sua lucratividade, tomando prejuízo atrás de prejuízo, vai queimar caixa, e o acionista da empresa, inclusive o governo federal, vai subsidiar o combustível barato, barato entre aspas, né, do brasileiro, né? Este é o melhor dos cenários. O pior dos cenários, isso vai ser mantido até o fim, até não aguentar mais esse preço represado. Se o barril de petróleo continuar num patamar alto, se o dólar continuar num patamar alto, duas coisas que não são impossíveis de acontecer, o que vai se suceder então a partir daí é que esse preço represado vai ter que ser liberado de uma vez, e aí, meu amigo, vai ser uma hecatombe, uma catástrofe econômica e social aqui no Brasil. Não quero nem imaginar qual o cenário que vai ser. Mas me diga, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.